Esta aula trata da participação no debate da teoria democrática contemporânea. A participação será objeto central da análise de diferentes teóricos da teoria democrática contemporânea, principalmente no debate da teoria das elites, na teoria pluralista, na teoria neomarxista e na teoria participacionista. Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels integram o grupo de autores considerados elitistas clássicos. São, na verdade, os fundadores da teoria das elites. São autores liberais que entendem a política como uma prática de lideranças que, por sua origem e formação, atribui-se o direito de dirigir e comandar as massas populares, as quais, por sua condição social e histórica, não estão aptas a governar. Nesse contexto, é natural que os inferiores sejam dirigidos pelos superiores, que possuem o conhecimento da arte de comandar. Para os referidos autores, sempre vai haver desigualdade na sociedade, em especial a desigualdade política. Isto é, sempre existirá uma minoria dirigente e uma maioria condenada a ser dirigida, o que significa dizer que a democracia, enquanto governo do povo, é uma fantasia inatingível. Ou seja, os elitistas rejeitam a teoria clássica da democracia, bem como o ideal democrático russaniano de autogoverno das massas. É, pois, descartado como utópico. Para os elitistas, a igualdade é impossível. As massas são necessariamente governadas por uma minoria que se impõe até mesmo no seio dos partidos que se qualificam a si mesmos de democráticos. Os autores da teoria das elites defendem que, na vida política, haveria pouco espaço para a participação democrática e o desenvolvimento coletivo. Quanto à democracia, a entendem como um meio de escolher pessoas encarregadas de tomar decisões e de impor alguns limites a seus excessos. É exatamente esta visão, a teoria das elites, que, sobretudo a partir da teoria de Schumpeter, publicada nos anos 40, se torna a base da tendência dominante da teoria democrática, a teoria pluralista, e penetra profundamente na concepção corrente sobre a democracia. Deveria ser um dever comum, porque desde que nós nascemos, nós somos políticos. E se nós dissermos, eu não gosto, como eu ouço muitas pessoas dizer que não gosta da política, e como vai votar sem conhecer as pessoas? Não, eu acho que é uma prática comum do cidadão, porque está se tratando tanto do nosso viver quanto o lugar que a gente mora, né? Então não precisa ser o entendido no assunto, até porque os mais entendidos no assunto são os que mais estragam a nossa vida, a nossa política, que é uma vergonha. Acho que é um dever do cidadão. Todo cidadão deveria estar por dentro do que acontece no país, todo cidadão deveria ser político, na verdade. A política é uma coisa que se vem atrás da antiguidade e que envolve todos os segmentos e todas as pessoas. E eu acho correto, eu acho que é por aí, eu acho que deve envolver todas as pessoas. Então, por isso eu acho que a política, ela faz parte de todas as pessoas, só que nem todas as pessoas estão esclarecidas do que seria ser política na sociedade. Não, eu até acho que tudo envolve a política, todas as relações envolvem política, não é só a questão de partidos políticos, a política está no nosso dia a dia também, até na faculdade, então eu acho que não é uma coisa que tem que se saber muito para se fazer política. Não, eu acho que devia ser um dever comum, mas tinha que ter punição para quem não é bom político, né? Coisa que não existe. Para Schumpeter, a democracia direta não é possível, porque nem todos nas sociedades estão no mesmo estágio de desenvolvimento cultural. O autor criticou as teorias clássica e liberal da democracia pelo seu idealismo e utopismo.
Para ele, a democracia é tão somente um método de escolha de dirigentes e sua qualidade tem a ver com a quantidade de alternativas disponíveis. Para o autor, o método democrático é aquele acordo institucional para se chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão por meio de uma luta competitiva pelos votos da população. A democracia é apenas um processo eleitoral. Importa saber como as democracias funcionam e não como elas devem ser. Nesse sentido, a democracia não está ligada a ideal ou fim. Ela é um método político, um tipo de arranjo institucional para se chegar a decisões políticas. Sua definição é processual. Quanto à participação, ela fica restrita e o sufrágio não precisa ser universal. Ele deve ser suficiente para manter a máquina eleitoral. Assim existem os líderes e os seguidores, os que não estão interessados e os que são mal informados. Segundo Schumpeter, os objetivos da sociedade devem ser formulados por líderes, por uma elite que seja politicamente atuante, que possa devotar-se ao estudo dos problemas sociais relevantes e seja capaz de compreendê-los. Em outras palavras, o cidadão comum é mal informado e facilmente influenciado pela propaganda política, vulnerável, portanto. Aos eleitores, cabe apenas decidir qual grupo de líderes, os políticos, ele deseja para levar a cabo no processo de tomada de decisões. Ou seja, os eleitores não decidem nada, apenas escolhem. As decisões devem ser tomadas por especialistas, pois a maior parte dos cidadãos são desinformados e desinteressados, e até mesmo mal informados e irracionais, com pouca tolerância pelas opiniões políticas rivais.